confesso que quando eu adquiri o Nicolas, eu pensei, vai ser tranquilo. Comidinha, uns brinquedinhos, sopinha de frio no inverno, uma coisa bem do tipo maternidade alternativa fofa, sabe? Mas hoje, por exemplo, ele simplesmente vomitou em cima de mim. Isso nem foi o pior. O pior foi que outro dia eu percebi que ele ia vomitar e eu estendi as mãos. Foi uma coisa bem do tipo, vai filho, pode ser em mim, só não no sofá, senão sua avó vai ficar uma fera. Vocês acreditam nisso? Eu virando balde por amor. E você acha que ele ficou mal? Ficou nada. Ele me olhou com uma cara como se eu tivesse atrapalhado o momento. Como se eu devesse agradecer por ele ter escolhido algo tão íntimo. E eu não sei se vocês estão me entendendo, mas ao encostar a porta do quarto para ter 2 minutinhos de paz, por exemplo, ele consegue empurrar com a patinha. Aí ele entra e começa a resmungar para colocar ele em cima da cama. E ele faz greve de fome se a ração não vem no tempo certo. Mas aí tem hora que eu olho para a carinha dele e aí eu penso, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque assim, ele tem tempo de validade. O que eu vou fazer quando ele se for? Mas aí, no segundo seguinte, eu olho pra ele e ele simplesmente tá cavando o lençol da cama da minha mãe. Aí eu penso, tomara que o próximo seja mais bonzinho. Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bia e antes de qualquer coisa, eu queria muito agradecer, porque até o momento nós somos mais de 150 pessoas e eu tô muito feliz. E se você quiser ajudar esse canal a crescer mais, comenta aqui alguma coisa, nem que seja um coraçãozinho, um oi, fala aqui comigo, por favor. Se inscreve, compartilha, deixa o like, porque é sério, isso aqui é a realização de um sonho pra mim. Mas vamos pro tema do vídeo agora? E eu já começo dizendo que sim. Eu sei, eu juro pra vocês que eu sei. Antes que alguém venha comentar, eu já te dou a razão, porque você tem razão. Ser mãe de pet não é a mesma coisa de ser mãe de uma criança. E sinceramente, eu nem queria que fosse, porque se fosse igual ser mãe de uma criança, provavelmente não daria conta. Mas isso não significa que não seja um tipo de maternidade. É só uma paternidade diferente. Menor em algumas coisas, mas ainda enorme em outras. O Nick, ele chegou aqui em casa muito novinho. Ele tinha só 2 meses. Ele era a coisinha mais fofinha, pequenininho, barbudinho, com aquele cheirinho de filhote recém-nascido, sabe? Sabe aquele que parece que foi feito pra desarmar qualquer ser humano? Mas aí logo começou o nosso primeiro dilema, porque onde que ele ia dormir? Nós até compramos uma caminha pra ele pelo Alice, que foi caríssima, por sinal, mas ainda não tinha chego. E a minha cama, ela é alta, e quando eu falo que ela é alta mesmo. E eu fiquei com muito medo de ele pular ou cair. A minha mãe, por outro lado, queria dormir com ele, mas eu logo desconfiei que por trás da justificativa da segurança, ela podia estar querendo tomar ele pra ela. Porque mesmo que ela fale que não gosta de cachorro, a Ashley, minha cachorrinha anterior, já adorava muito mais ela do que qualquer um aqui. Então, assim, meio que instaurou-se uma disputa pelo afeto dele entre nós. E nós quase discutimos sério pra ver quem ia dormir com o cachorrinho. No fim, dormimos nós 3 no sofá. Sim, 2 adultas espremidas no sofá cuidando de um chihuahua de, sei lá, 500 gramas. E você acha que essa fase passou? Não. Hoje ele dorme o primeiro sono comigo no meu quarto. Aí lá pelas 3, 4 da manhã, minha mãe vai lá, leva ele pro quarto dela, onde ele dorme com ela e com meu pai. E se não for assim, ele acha ruim. Aí entra aquele papo. Gente, eu moro no apartamento, vocês querem que ele durma onde? No box do banheiro? Se for pra viver junto, que seja com afeto, com cobertor compartilhado, com travesseiro roubado e com a patinha dele no arroz de madrugada. E eu sei que tem gente que não entende e tá tudo bem. Porque eu também não entendo quem fala que ama e ao mesmo tempo acha que o amor precisa de distância. E quando ele ficou doente então? Eu entendo um modo de cuidado que eu nem sabia que existia em mim. Foi giardia, né? E ele começou a recusar a comida, o estômago dele ficou todo sensível, foi a maior dor da vida. Aí a gente teve que começar a fazer uma papinha com a ração. A gente pegava a ração, colocava na água quente, deixava ferver, amassava tudo, esperava esfriar e ó, dava na colher, na boquinha dele, 2 vezes por dia. Que mais me pega é que mesmo depois de sarar, ele não voltou a comer de outro jeito. E não adianta deixar assim, porque ele não come. E se ele não come, ele vomita. Aí todo mundo diz, mas eu não quero que ele aprenda pelo sofrimento e nem ficar limpando o vômito. Eu não quero que ele more com aquela carinha de... Porque, gente, de verdade, se amar é ceder,
eu cedo. E se você nunca segurou uma colherzinha de papinha pra um cachorro e quando ele vira a cara, faz charme, resmunga e depois aceita como se estivesse fazendo um favor, você com certeza não sabe como é se sentir uma mãe emocionalmente manipulada por menos de 2 quilos de pelo e drama. Aí você pode estar pensando, nossa, mas do jeito que você fala dele, ele deve ser tipo um anjinho mimado, né? pois Simon, que não, porque o Nick, ele é um monstrinho. Olha isso aqui. Não dá pra gravar com ele, gente. Porque todo mundo adora colocar uma fama no Pinter, né? Mas o Chihuahua é um Pinter com pós-graduação em terrorismo emocional. Ele é ranzinza, é encrenqueiro, e se ele tiver de mau humor, e spoiler, ele geralmente está, e você quiser fazer um carinho nele, ele simplesmente te agride com todas as forças que ele tem. Porque ele pode até ser pequenininho, mas a raiva dele é bíblica. E é por isso que Deus faz tudo certo, porque se esse temperamento viesse dentro de um pitbull, a gente teria uma arma letal de 4 patas. E ele não é só agressivo, não. Ele é sem educação também, porque no dia que ele chegou no caminho pra casa, ele simplesmente me deu um espirro na cara, do nada. E isso é tradição até hoje, principalmente quando tá enfesado. É como se fosse o jeitinho dele dizer bom dia. E se tem uma coisa muito peculiar sobre o Nick, é que se qualquer parte do seu corpo estiver doendo, ele descobre e pula em cima, com precisão cirúrgica. Ano passado, a minha avó tava com câncer de fígado e o Nick começava a pular justamente na região do fígado. E ele fazia um verdadeiro pula-pula da impiedade. O pior é que ele pula, ele te encara com aquela cara que diz: e aí, vai fazer o que comigo? Nada, né? Porque ele é fofo e ele sabe disso. E esse ano eu assisti um filme, não sei se vocês já viram, precisamos falar sobre Kevin, sabe? É a história de um menino com sérios problemas de comportamento. Mas, gente, eu juro, por tudo que é mais sagrado, a cada cena eu pensava: e eu não aguentei. Eu juro que eu fui no Google e digitei: porque tem coisa que não é normal. E outro filme que eu identifiquei logo de cara, sabe o Stitch, do Lilo e Stitch? Aquela fase do comecinho, que ele é um alien raivoso, destrutivo, descontrolado. É o Nick, sem tirar nem pôr. É exatamente ele. Um alienígena do mal disfarçado de Chihuahua. Se eu te pegar, você vai achar ruim? É Nick bonitinho, hein? Nick bonzinho pra aparecer no vídeo. Mas aí, ó, no fim ele vem, depois do caos, depois do ataque, depois do show, ele encosta a cabecinha no meu colo e dá um suspiro com aquela carinha de... E aí eu penso, é isso, é por ele, porque ser mãe de pet é isso aqui, ó. É cuidar de um ser que não fala, mas se clama. Não trabalha, mas exige. Não paga aluguel, mas domina todos os cômodos da casa. É ter que justificar porque você tá atrasada, porque o cachorro não quis comer. É negociar a janta com quem não entende a palavra por favor. É ter que explicar que você não vai sair porque ele ficou te olhando com cara de abandono. Ser mãe de pet, eu sei que não é tão filho. Mas também sei que não é só tão cachorro. É tipo uma maternidade sem nome no RG, mas que ocupa o coração inteiro. Então, se isso aqui não for pelo menos um pouquinho de amor de mãe, eu realmente não sei mais o que é. Mas agora, se vocês me dão licença, eu vou ali esquentar a ração pro meu filho de 4 patas, porque o reizinho não come se não tiver na temperatura certa. Beijo, beijo e até a próxima. Manda beijo. Ai!